meus irmãos, estamos na nossa série sobre o que significa ser uma igreja CRC. Nós já vimos que significa ser uma igreja que crê que Cristo reina agora, não apenas no fim da história. Vimos que o domingo é essencial e que a liturgia reordena um povo completamente perdido e disperso. Vimos que a família comum, sem nada espetacular, é o primeiro palco da glória de Deus e que a família mais importante é a própria família de Deus. E hoje, meus irmãos, damos mais um passo e talvez seja o mais concreto de todos. Há uma pergunta que toda a igreja responde, mesmo sem dizer uma única palavra em voz alta. Isso porque a pergunta não é no que essa igreja acredita, mas a pergunta é: que tipo de pessoas essa igreja está formando? Que tipo de pessoas esta igreja está formando? Toda a igreja, meus irmãos, forma um povo, produz uma cultura, ensina seus membros a viver de uma maneira determinada. Algumas formam consumidores religiosos. Outras formam gente cheia de opinião teológica e vazia de amor ao próximo, vazia de amor ao cônjuge ou aos filhos. Outras formam pessoas aleatórias que moldam o seu caráter e as suas práticas baseados na mentalidade do mundo ou na sua própria mentalidade. Portanto, precisamos fazer algumas perguntas bastante objetivas diante dessa verdade. Que tipo de homens e mulheres nós estamos formando? Que tipo de homens e mulheres estão sendo formados nessa igreja, meus irmãos? Que tipo de homens queremos que os nossos meninos admirem? Que tipo de mulheres queremos que as nossas meninas tenham como exemplo? Meus irmãos, essa é exatamente a preocupação de Paulo ao escrever para Tito. Tito havia sido deixado em Creta para colocar em ordem aquilo que faltava, ainda faltava na igreja. E é revelador o que Paulo entende por ordem. Não fala de prédios, não fala de orçamento, não fala de estratégias de crescimento. Paulo fala de pessoas. Paulo fala de pessoas. Paulo oferece um retrato. Homens assim, mulheres assim. É isso que Paulo faz. Oferece um retrato. E essa, meus irmãos, é a receita para uma igreja saudável numa cultura doente, seja em Creta ou em Porto Alegre. Essa é a receita para uma igreja saudável numa cultura doente, seja em Creta ou em Porto Alegre. Assim, logo no início da carta, Paulo descreve presbíteros, descreve jovens, descreve mulheres idosas, descreve mulheres jovens, descreve homens mais velhos. Um retrato completo da igreja. Um retrato completo da igreja. Como temos visto na nossa série, a igreja não existe apenas para reunir essas pessoas no domingo, mas existe para formar um povo coeso, um povo só. Homens e mulheres do reino. Homens e mulheres do reino. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Como no sermão da semana passada, destaco, meus irmãos, que essa é uma mensagem para toda a igreja. Porque, afinal de contas, ninguém começa a ser homem quando se casa. Ninguém começa a ser homem quando se casa. E moças, não caiam nesse golpe. Ninguém começa a ser mulher quando nasce o primeiro filho. E homens, fiquem atentos.
Cristo começa a nos formar desde o instante em que nós somos unidos ao seu povo. E os mais velhos têm diante de si uma das vocações mais belas que Deus concede. A vocação de derramar a sua própria vida sobre os mais novos. Uma igreja saudável pensa não apenas sobre como vai sobreviver nesse ano, no ano corrente, mas ela pensa em gerações. Uma igreja saudável pensa em gerações. Pergunta que tipo de povo teremos na nossa igreja daqui a 30, 40, 50 ou 100 anos. É isso que nós devemos perguntar. É a partir dessa verdade que nós devemos trabalhar. Mas, de fato, isso tudo depende do tipo de homens e mulheres que nós estamos formando hoje. No capítulo 2 de Tito, Paulo começa pelos homens. E é interessante notar que Tito traz uma lista detalhada para as mulheres, enquanto os jovens homens recebem apenas uma breve exortação. Sejam criteriosos. É isso que Paulo fala. Ele dá uma lista detalhada para as mulheres, enquanto aos jovens homens recebem uma breve exortação. Sejam criteriosos, no verso 6. Mas, moças, não se desesperem. Pois a verdade é que isso acontece porque o retrato do homem cristão já havia sido apresentado no capítulo anterior, nas qualificações do presbítero. Nas qualificações do presbítero, Paulo estabelece o caráter de um homem cristão. Paulo estabelece. Mas alguém deve pensar, não, isso só vale para os pastores, só vale para os oficiais da igreja. Mas Pedro, por exemplo, diz que os presbíteros devem ser exemplo para o rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, os presbíteros devem ser exemplo para o rebanho. E como alguém seria exemplo daquilo que os demais não são chamados a buscar? Um exemplo só é um verdadeiro exemplo daquilo que os outros também podem e devem seguir. Devem seguir. Assim, meus irmãos, vamos dar uma boa olhada no nosso texto. Verso 6 até o verso 9, dizem assim: que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Prestem atenção na lista, meus irmãos. Prestem atenção. Irrepreensível, marido de uma só mulher, hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, disciplinado, firme na palavra. Pais, existe algo nessa lista? Existe alguma característica nessa lista que vocês não querem encontrar nos seus filhos? Existe algo nessa lista que vocês, pais de meninos, não desejem para os seus filhos? Que uma moça não deseje encontrar em um pretendente? Paulo não está descrevendo um tipo especial de cristão. Paulo está descrevendo a maturidade masculina. É isso que Paulo descreve. Maturidade masculina. O presbítero apenas deve chegar mais longe nesse caminho para que ele possa servir de exemplos. É para isso, meus irmãos. E isso muda completamente a nossa perspectiva. Meninos e homens
Prestem atenção. Não esperem o casamento para se tornarem homens. Não esperem o casamento para se tornarem homens. O coração masculino, desde que Adão se escondeu no jardim, em vez de assumir a sua responsabilidade e pisar na cabeça da serpente, o coração masculino prefere adiar a masculinidade, a maturidade. Prefere adiar. E hoje nós temos nomes bonitos para isso. Primeiro, a diversão da juventude. Depois, agora eu tenho faculdade, agora eu tenho que focar na faculdade. Depois, eu tenho que focar na carreira. Depois que eu foquei na carreira, agora eu tenho que desfrutar do meu dinheiro, eu tenho que viajar. E só então, talvez um dia, o casamento e a maturidade. Mas, nome bonito não muda pecado antigo. Nome bonito, nome diferente, não muda pecado antigo. A Bíblia, porém, inverte essa ordem. Caráter vem primeiro, porque o casamento, uma mulher, não transforma um menino em homem. Não transforma, não deve transformar. Apenas revela quem ele já era. Um rapaz irresponsável não se torna responsável ao colocar uma aliança no dedo. Quem viu O Senhor dos Anéis sabe que é pior. Um homem irresponsável não se torna responsável ao colocar um anel no dedo. Ele se torna um marido irresponsável. O casamento não realiza milagres. É Cristo quem forma homens. É Cristo quem forma homens. E que homem Cristo está formando na nossa igreja, meus irmãos? O coração masculino sempre inventou respostas erradas para essa pergunta. Não, eu quero. O que importa é riqueza. O que importa é poder. O que importa é conquistas. O que importa é uma imagem de sucesso admirado por todos. Hoje, essas mesmas respostas só ganharam uma roupagem nova. Mas nenhuma delas jamais impressionou a Paulo. Ele fala de governo de si mesmo. Governo. Antes de você querer governar a sua casa, antes de você querer governar a sua empresa, você tem que governar a si mesmo. Você tem que dominar a si mesmo, controlar a si mesmo. Não arrogante, não dominado pela ira, não escravo da bebida, não violento, não ganancioso, ao contrário, hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, santo e disciplinado. É isso que Paulo quer aos homens, é isso que Deus, Jesus Cristo, quer aos nossos homens. É um pecado tão velho quanto Babel querer fazer grande o nosso próprio nome. Tentar governar tudo, enquanto nós não dominamos nem a nossa própria língua. Enquanto nós não somos nem capazes de cumprir uma palavra dada. Cumprir uma palavra dada. A Escritura ensina outra ordem. Antes de conduzir uma família, aprenda a conduzir o seu próprio coração diante de Deus. A verdadeira autoridade nunca nasce da força, mas nasce da fidelidade. José, fiel quando ninguém observava. Daniel, firme quando todos se dobraram. E Cristo, que revelou a sua masculinidade perfeita, não dominando pessoas, mas entregando a sua vida pela sua noiva. Esse é o padrão, meus irmãos. É por isso que o verdadeiro homem nunca usa a sua força para servir a si mesmo, mas ele usa a sua força, deve usar. Aqui, o encorajamento, você deve usar a sua força para proteger, para sustentar, para servir, para permanecer firme quando todo mundo está fugindo. É para isso que você usa a sua força. É para isso que Deus deu força aos homens. Para proteger, para sustentar, servir, permanecer firme quando todo mundo está fugindo.
É esse homem que Cristo está formando entre nós. E é esse homem que nós queremos que os nossos meninos admirem. Que nossas moças aprendam a respeitar. Aprendam a buscar, a desejar casar. E que nossos jovens solteiros decidam desde hoje tornar-se pela graça de Deus. Consequentemente, isso tudo muda a pergunta que nós fazemos aos nossos filhos e aos nossos rapazes. A pergunta não é se você tem um bom emprego. A pergunta não é se você já se formou. A pergunta não é se você tem um plano de carreira ou tem um imóvel no seu nome. Esse não é o alvo, meus irmãos. Essas perguntas têm o seu lugar, mas não é o alvo. A pergunta deve ser: você é hospitaleiro? Esse homem que você está considerando é hospitaleiro? Esse homem domina a sua própria boca e o seu próprio apetite? Esse homem é apegado à palavra a ponto de conseguir instruir alguém e não só apenas ser um papagaio repetindo opiniões? O homem do reino não é aquele que conquista um cargo, é aquele cuja vida e cuja palavra são um pequeno território onde Cristo reina de fato, todos os dias. Esse é o homem do reino. Esse deve ser o homem do reino. Esse deve ser o nosso alvo, meus irmãos. E então, Paulo volta a sua atenção especificamente às mulheres. Como já destacado, há uma crise de identidade em praticamente todo o coração caído. E o problema hoje, como sempre, é que nós buscamos essa identidade, olhando para dentro de nós mesmos, para dentro de nós. A Bíblia novamente faz o caminho inverso. Nos ensina a olhar para Cristo. Nos ensina a olhar para Cristo. Por isso, Paulo, ao descrever o perfil das mulheres da igreja, não começa falando de beleza, não começa falando de inteligência ou dons e talentos. Tudo isso pode ser um presente de Deus, mas nenhuma dessas coisas define uma mulher piedosa. Nenhuma dessas coisas define uma mulher bíblica, piedosa. E ele começa com o coração. Versos 3 a 5 dizem assim, no capítulo 2. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vejam só, meus irmãos, as mulheres mais velhas sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravas do vinho, mas sejam mestras do bem, para que possam instruir as mais jovens, amar aos seus maridos e aos seus filhos. A mulher idosa aqui não é fundamentalmente aquela que já alcançou um número X de aniversários, mas é uma mulher provada, que já vivenciou alguns bons anos de relacionamento, que criou ou está criando seus filhos bem no Senhor, que já administrou uma casa por pelo menos uma década de fidelidade comum e continua reverente a Deus. Continua reverente a Deus do outro lado. Essa é a mulher mais velha, aprovada pelas Escrituras. Aquela que já vivenciou bons anos de relacionamento, de casamento, tem criado seus filhos, tem administrado seu lar e continua. Nós confundimos idade com maturidade o tempo inteiro. Colocamos jovens diante de outros jovens, com 2 anos de diferença, e chamamos isso de discipulado. Você está querendo derrubar um ou os dois ao fazer isso. Chamamos isso de discipulado. Como se bastasse ter nascido um pouco antes.
Mas ninguém ensina práticas que ainda não aprendeu na sua própria pele. Ninguém ensina práticas que ainda não aprendeu na própria pele. A mulher que forma outras mulheres, no texto de Paulo, não é simplesmente a que tem mais idade. É aquela que tem o seu caráter provado. E isso normalmente vem com o tempo, meus irmãos. Normalmente vem com o tempo. Porque só o tempo prova aquilo que resiste. Mas o fato é que desde Eva, o coração feminino sabe fabricar valor a partir dos olhos dos outros. Sabe bem. Foi assim que a serpente vendeu o fruto à mulher em Gênesis 3. Algo agradável aos olhos. Esse pecado antigo, hoje só ganhou uma roupagem nova também. As redes sociais, que recompensam quem é visto. E desde cedo, nossas meninas ouvem, percebem que precisam ser admiradas para ter valor. Isso é uma desgraça, meus irmãos. Nossas meninas crescem pensando que precisam ser admiradas para ter valor. Mas o evangelho é aquilo que liberta dessa escravidão. A mulher cristã não precisa conquistar valor. Ela já foi valorizada pelo próprio Cristo. Seu preço não depende da aprovação dos homens, nem da juventude do seu corpo, nem de curtidas no Instagram, ou olhares nas redes sociais ou na academia. Não depende. Não depende. A sua aprovação não depende do olhar dos homens, da juventude do seu corpo, de curtidas nas suas postagens ou olhares na academia. Não depende. Essa mulher pertence ao Senhor Jesus Cristo. Foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Foi recebida como filha do Pai. E assim também nós, homens, deveríamos ter temor em olhar para outras mulheres compradas pelo sangue de Cristo. Todas as mulheres, com certeza. Mas, especialmente aquelas que foram compradas por Cristo. Compradas pelo Pai, pelo nosso Pai. Por isso, a sua pergunta precisa mudar. Não deve ser como eu faço para que olhem para mim, como eu faço para que me percebam, mas como eu faço para que enxerguem Cristo em mim. Essa deve ser a pergunta das mulheres. Não como eu faço para que olhem para mim, mas como eu faço para que enxerguem Cristo em mim. Isso, minhas irmãs, transforma até as pequenas decisões, desde as suas palavras, até as suas roupas. Modéstia cristã, vocês já ouviram falar. O que se posta nas redes sociais, a reação a uma ofensa, como você reage, como você, mulher, reage a uma suposta ofensa. Essa é a seriedade no proceder de Tito 2. Não é timidez, não é ausência de personalidade. Muito pelo contrário. As mulheres mais fortes das Escrituras, Sara, Ruth, Ana, Maria, eram profundamente reverentes e nenhuma delas precisava ser barulhenta para demonstrar a sua força. Nenhuma delas precisava ser barulhenta para demonstrar a sua força. Sua firmeza nascia da sua reverência para com Deus. Há uma beleza extraordinária numa mulher cuja alma e cuja boca está em paz. Há uma beleza extraordinária numa mulher cuja alma e cuja a boca está em paz. E essa beleza nunca envelhece. Mulheres barulhentas, por mais belas que possam ser, sempre serão vistas pelas Escrituras como desagradáveis. Mulheres barulhentas, por mais belas que possam ser, sempre serão vistas pelas Escrituras e pelo mundo como desagradáveis, ou pior, como indesejáveis. Indesejáveis. E Paulo então continua.
Essas mulheres não devem ser maldizentes nem escravas do vinho. Parece um detalhe pequeno, mas revela muito. Porque poucas coisas destroem uma igreja mais depressa do que uma língua desgovernada. Um comentário aparentemente inocente, mas desnecessário. Uma crítica disfarçada de preocupação. Uma informação compartilhada apenas para oração. O diabo, meus irmãos, é chamado de acusador, mas os cristãos são chamados edificadores. Portanto, meus irmãos, imaginem uma igreja onde ninguém alimenta a fofoca, onde as conversas deixam as pessoas mais fortes e não mais desconfiadas. Esse é o povo que Cristo quer formar. Esse é o povo que Cristo quer formar em nós. E então Paulo acrescenta que essas mulheres devem não apenas repudiar aquilo que é mal, mas devem ser capazes de ensinar o que é bom. Ensinar o que é bom. O coração humano sempre preferiu o novo àquilo que já foi testado. Não é assim? Não é assim que prospera todo tipo de curso no YouTube, no Instagram? Novidade. Descobrimos o método que nunca ninguém antes na história da humanidade pensou. E todo mundo vai lá e compra. Todo mundo vai lá e compra. O coração humano sempre preferiu o novo ao que já foi testado. E isso também diz respeito à vida da igreja, à forma da igreja. O reino de Deus, porém, é construído por gerações. Os mais velhos sustentam os mais novos. Os experientes caminham ao lado dos iniciantes. Uma igreja saudável não separa as gerações. Pelo contrário, ela as aproxima. Uma igreja saudável não separa as gerações. Pelo contrário, as aproxima. Não existe curso online capaz de produzir esse tipo de sabedoria. Ela se transmite pela convivência, se transmite por mesas compartilhadas, se transmite por exemplos observados durante anos. Por isso, quero falar primeiro aos mais velhos da igreja. E como disse, nosso grupo dos quase 40, estamos nesse grupo. Estamos nesse grupo. Por isso quero falar primeiro aos mais velhos da igreja. E considerando que temos várias crianças, entramos de fato nesse grupo. Vocês talvez pensem que já fizeram a sua parte. Que agora é hora de descansar ou focar apenas na criação dos seus próprios filhos e netos. Mas Paulo diz o contrário. Há jovens aqui que precisam daquilo que vocês aprenderam. E eles não precisam encontrar pessoas perfeitas. Eles precisam encontrar pessoas fiéis. É isso que eles precisam. Talvez você pense, mas eu já errei tanto. Meu passado é só de erros. Bem, essa é a sua sabedoria para compartilhar. Não repitam os meus erros. Eu já fiz isso e só deu errado. Não faça. Você tem sabedoria a compartilhar. As cicatrizes da graça podem se tornar mapas preciosos para aqueles que ainda estão começando a caminhar. Guardem isso, meus irmãos. As cicatrizes da graça podem se tornar mapas preciosos para aqueles que ainda estão começando a sua caminhada. Compartilhem. Assim, também quero me dirigir aos mais novos. Não desprezem. Não desprezem aqueles que vieram antes de vocês. Não desprezem. Não desprezem aqueles que vieram antes de vocês e não comprem cursos de Instagram sobre maturidade, casamento ou qualquer coisa do tipo.
Olhem, busquem casais mais velhos e caminhem com eles. É fácil idolatrar a juventude. Absalão contava com a sua própria beleza e mocidade. E foi a desgraça que fez. Mas a Bíblia chama os cabelos brancos, acompanhados de justiça, de coroa de honra. Coroa de honra. Se Deus colocou homens e mulheres maduros nessa igreja e você chegou aqui, talvez seja justamente isso que você precisa. Talvez seja justamente isso que você precisa. Portanto, aproxime-se deles, convide para um café, faça perguntas, observe os seus casamentos, escute as suas histórias, ouça as histórias, valorize as histórias. Paulo descreve então aquilo que as mulheres mais velhas devem ensinar às mais novas. E é revelador por onde ele começa. Não começa ensinando uma técnica, começa ensinando amor. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amar os seus maridos e os seus filhos. Aqui, Paulo usa um verbo que soa estranho, porque parece meio redundante. Como assim, ensinar a amar? Amar não se ensina, se sente. Diria o mundo moderno. Mas a Escritura pensa e afirma diferente. Deuteronômio 6 manda amar de todo o nosso coração. E ordem não se dá a sentimento, se dá a vontade. Amor bíblico é um ato da vontade, acompanhado de emoção, que se prova em ação a favor do outro. Por isso, amor bíblico pode ser ensinado e por isso pode ser mandado. Deus pode mandar que você ame e o seu dever é obedecer a isso. Ame. Ame. Mesmo quando o sentimento não coopera naquele dia. No Getsemane, não havia facilidade, não havia conforto ou prazer diante da cruz. Havia obediência, entrega, fidelidade. Cristo escolheu amar. Cristo escolheu amar a sua noiva. E é esse amor que o Evangelho produz dentro de casa. Haverá dias em que o cônjuge será difícil de amar. Haverá dias em que o seu cônjuge será difícil de amar. Noites mal dormidas, preocupações financeiras, decepções. E nesses momentos, o casamento permanece de pé, não porque os sentimentos nunca mudam, mas porque Cristo permanece fiel. E homens e mulheres, fiéis a Cristo, aprendem a amar como Ele amou. Devem aprender. Paulo então continua dizendo que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao próprio marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Todas essas virtudes caminham na mesma direção. Descrevem uma vida ordenada. Uma vida ordenada. Uma alma colocada em ordem por Cristo começa a colocar ordem naquilo que Ele também te confiou. Não, eu sou muito organizado na minha fé. É só quando eu encosto na realidade que... Não. Provavelmente você é desorganizado na sua fé. E, consequentemente, você é desorganizado na sua vida. Em verdade, fé é nossa fidelidade real a Jesus Cristo. Então, nem tem como separar. Não tem, meus irmãos. Uma alma colocada em ordem por Cristo começa a colocar ordem também naquilo que Deus lhe confiou. E esse texto costuma ser recebido com certa defensividade. Não porque seja hostil às mulheres, mas porque o coração humano, desde o Éden, resiste a qualquer ordem que não inventou sozinho. Não somos assim? Alguém vem de fora estabelecendo uma ordem e nós já ficamos totalmente hostis.
Já ficamos totalmente... Opa, peraí. Quem que você pensa que é para tocar aqui no meu mundinho? Uns tentam suavizá-lo para que pareça mais aceitável. Outros usam como armas para impor cargas que Paulo nunca pediu. Nenhum dos dois caminhos faz justiça ao texto. Paulo não está diminuindo a mulher, está exaltando a sua vocação. Existe um lugar onde Deus lhe concedeu influência imensa. E é o seu lar. É o seu lar. Vocês já ouviram aquela frase? A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Paulo não está diminuindo a mulher, ele está exaltando a sua vocação. Existe um lugar onde Deus lhe concedeu influência imensa. E você pode ser a maior influencer nas redes sociais ou na sua área de trabalho, que você não vai exercer tanta influência quanto no seu lar. Como mãe. Não há nenhuma outra área. Não porque a mulher esteja confinada ali ao seu lar, mas porque é dali que fluem bênçãos para toda a sociedade. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Cuidar de uma casa nunca é tarefa pequena, é obra de construção de civilização, é ministério, é serviço prestado ao reino. Serviço prestado ao reino. Vejam, meus irmãos, como esses dois retratos se encontram, sem nunca se confundirem. E alguém talvez pode pensar, mas teve mais coisa para as mulheres. É Paulo, não eu. Vejam como esses dois como esses dois retratos se encontram, sem nunca se confundirem. Ao homem, Paulo pede domínio de si mesmo para que ele possa guardar, para que ele possa proteger, para que ele possa prover. A mulher, ele pede um coração encarnado, ordenado, para que ela possa consagrar. Um sem o outro deixa a casa incompleta, mas trocar um pelo outro não a torna mais completa. Não a torna mais completa. Eu vou ser o dono do lar. Meu irmão. Trocar um pelo outro não torna a casa mais completa, torna mais confusa. O reino não precisa de um homem que se comporta como mulher, de uma mulher que se comporta como homem, de dois homens, nem de duas mulheres dentro de casa. O reino precisa de dois retratos completos, cada um no seu devido lugar. É isso que o reino de Deus precisa. Tito não está apenas descrevendo deveres, ele nos mostra uma visão de mundo, uma nova humanidade que só existe porque Cristo ressuscitou. O mundo diz que liberdade consiste em inventarmos a nós mesmos. Mas Cristo nos diz que a verdadeira liberdade consiste em nos tornarmos aquilo para o qual nós fomos criados. Isso é liberdade. Isso é verdadeira liberdade. Nos tornarmos aquilo para o qual nós fomos criados e o nosso coração anseia. Não estamos tentando ressuscitar costumes antigos por mera nostalgia. Estamos anunciando que Jesus Cristo é o Senhor do mundo e que debaixo do seu senhorio, homens voltam a ser homens, mulheres voltam a ser mulheres e a igreja volta a parecer uma família, porque de fato ela é a família de Deus. Ela é a família de Deus. Por isso, meus irmãos, essa série inteira não é fundamentalmente sobre ser uma igreja CRC, mas é sobre ser uma família do reino. Ser uma igreja que serve ao reino. Quando o marido ama sacrificialmente a sua esposa, o evangelho se torna visível. Quando a esposa responde com respeito, alegria e confiança, o evangelho se torna visível. Quando jovens tratam os mais velhos com honra e os mais velhos investem tempo e as suas vidas na vida dos jovens, o evangelho se torna visível. E é isso que nós queremos construir entre nós.
É isso que nós queremos construir. Talvez alguns de vocês tenham pensado, mas pastor, eu não tive esse tipo de família em que a minha mãe foi uma mãe e o meu pai foi um pai. Talvez eu nem tenha tido pai ou mãe. Talvez você carregue arrependimentos profundos, decisões que, se possível, você voltaria atrás. Se esse é o seu caso, ouça com fé. O Evangelho nunca começa dizendo: volte umas casas e refaça a sua história. O Evangelho nunca diz: volte no passado e refaça a sua história. O Evangelho começa dizendo: eis que faço novas todas as coisas. É isso que o Evangelho diz. Você pode não ter tido esses modelos na sua casa, e ainda assim Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. A graça de Deus nunca dependeu de você ter tido um passado perfeito. Depende de Cristo ter vivido perfeitamente no seu lugar. A graça de Deus nunca dependeu de você ter tido um passado perfeito. Depende de Cristo. Cristo ter vivido perfeitamente no seu lugar. Pedro fracassou vergonhosamente. Tomé duvidou. Todos abandonaram a Jesus na hora da cruz. E ainda assim Jesus não desistiu de nenhum deles. Ele os restaurou. Ele os transformou e os enviou, os comissionou. E é exatamente isso que ele continua fazendo hoje. Talvez alguns homens dessa igreja percebam que foram passivos durante muitos anos. Portanto, meus irmãos, comecem hoje. Abracem suas esposas. Peçam perdão onde foi necessário. Abram as escrituras em casa. Façam uma oração simples, mas façam. Mas façam. Uma oração verdadeira. Cristo honra os pequenos começos. Talvez algumas mulheres percebam que a ansiedade e o ressentimento roubaram a sua alegria. Minhas irmãs, comecem hoje também. Peçam ao Senhor um coração manso, que lhes ensine a enxergar a beleza nas pequenas fidelidades do dia a dia. Que Ele te ensine a se regozijar no seu dia a dia. É a melhor coisa que você tem. E talvez haja solteiros pensando: ainda falta muito para eu casar. Crianças pensando: ainda falta muito para eu casar. Mas esse sermão não é sobre esperar o casamento. É sobre esperar a Cristo e tornar-se desde agora o homem ou a mulher que vocês esperam encontrar um dia no outro. É sobre isso, meus irmãos. Este sermão não é sobre casamento. É sobre esperar a Cristo e formar em si mesmos, em nós, o homem e mulher que Cristo espera. E que Ele espera, talvez, conceder a outra pessoa. Porque o caráter nunca nasce no altar do casamento, mas é cultivado diariamente aos pés de Cristo. Assim, para concluir, aos irmãos mais velhos, um último pedido. Não guardem as suas vidas para vocês. Não guardem a sua vida para vocês. As crianças e jovens do reino não precisam ouvir apenas bons sermões, mas elas precisam ver vidas fiéis. Precisam descobrir que santidade tem um rosto. Santidade tem uma voz. Santidade tem um corpo. As crianças precisam enxergar isso, meus irmãos. Os jovens precisam enxergar isso. Santidade, fidelidade tem uma voz. Fale, não tenha vergonha. Santidade tem um rosto. Santidade tem um corpo.
Entreguem a sua vida à próxima geração. E é assim que o reino de Cristo avance. Meus irmãos, este é o tipo de igreja que nós queremos ser. Onde nossas meninas cresçam olhando para mulheres cuja beleza principal é Cristo. E não há nada de errado em você se embelezar. Pelo contrário, é recomendável. Mas que a sua beleza principal seja Cristo. Que nossos meninos cresçam admirando homens cuja força principal é a sua fidelidade. É a sua fidelidade a Cristo. É ótimo que você levante tantos quilos no terra. Faça isso. Mas mostre para as crianças que a sua maior força é a sua fidelidade a Cristo. Essa é a sua maior força. Que nossos meninos cresçam admirando homens cuja força principal é a fidelidade, fidelidade a Cristo, fidelidade aos casamentos, onde nossos casamentos anunciem Cristo e a sua igreja, e cada geração fortaleça a próxima, até que daqui a 50 ou 100 anos ainda existam homens e mulheres proclamando a vitória de Cristo pela vida do mundo. E que assim seja, meus irmãos. Esse é o povo que Deus está formando. Não um povo perfeito, mas um povo sendo transformado, domingo após domingo, mesa após mesa, casa após casa, até o dia em que veremos o nosso Senhor face a face e seremos plenamente conformados à sua imagem. É para isso que Cristo morreu. É para isso que Cristo ressuscitou. É para isso que Cristo nos reuniu nesta igreja. E, meus irmãos, que sejamos, pela graça de Deus, homens e mulheres do reino para a glória do nosso Senhor. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.